Estamos delante de un órgano que podemos calificar de monumental. Na altura em que este órgão foi gravado, o seu som foi uma descoberta para todos nós que aguardávamos ansiosamente o momento da inauguração. Uma primeira gravação no órgão restaurado. É um momento especial hoje em dia termos, 20 anos depois desta gravação ter sido feita, a sua divulgação. Estoy encantado de poder escuchar de nuevo todo ese esfuerzo que se hizo en aquel momento, sobre todo que lo hizo Joaquín. Yo conocí a Joaquín en mi estancia en Lisboa cuando estábamos estudiando con el profesor Kastner. Él era alumno suyo y yo también, los dos. Y bueno, vivíamos en la misma casa sin saberlo, hasta que un día le pregunté en un concierto, después de un concierto, que dónde vivía. Me dijo que vivía en la misma dirección que vivía yo, y le dije: ah, amigo, tú eres el que pones la música de Bach, porque tenía una música maravillosa, una música de Bach que siempre ponía los discos. Bien, a partir de entonces hubo realmente una relación muy, muy profunda de amistad enorme, y que bueno, que cada vez que yo venía a Lisboa, pues éramos uña y carne, como se dice en español. O José Luís Gonçalves Uriol é praticamente um organista português, pelo menos a título honorário, porque fez em Portugal uma parte muito significativa da formação dele como intérprete. Ele começou por estudar com a Montserrat Torrente, uma grande organista catalã, que depois o mandou para Lisboa para trabalhar com Santiago Kastner, o grande especialista da música antiga portuguesa e, em geral, da música antiga ibérica para tecla. E em Lisboa, no tempo que aqui passou, criou uma rede de amigos e de cúmplices, por assim dizer, que acabou por durar para o resto da vida dele, com o Joaquim Simões da Hora, com a Isabel Ferrão, com o Manuel Moraes, com muitos dos grandes pioneiros da música antiga em Portugal. E criou uma relação muito especial, muito filial com o próprio mestre Kastner. Depois seguiu para a Itália, foi estudar com Luigi Ferdinando Tagliavini, foi estudar depois na Holanda com Gustav Leonhardt, mas estas raízes portuguesas marcaram para sempre. Ele passou a ser uma visita regular das temporadas portuguesas, particularmente dos concertos organizados pela Fundação Gulbenkian e depois pelo Festival de Órgão de Lisboa, e portanto era inteiramente natural que fosse ele o convidado para a inauguração da versão restaurada do órgão de São Vicente Fora, um dos mais importantes órgãos históricos portugueses, e que o Joaquim Simões da Hora tivesse igualmente a iniciativa de o convidar para fazer uma gravação, a primeira gravação no órgão restaurado. Lisboa 94 foi um momento alto da vida cultural portuguesa. Portugal parecia estar num caminho de prosperidade, tínhamos aderido à União Europeia, então CEE em 85, o dinheiro parecia entrar a rodos, começava a haver investimento na cultura,
e Lisboa ia ser a capital cultural da Europa. O que significa que houve dinheiro, houve orçamento para fazer uma série de grandes iniciativas culturais que tiveram um impacto muito grande em todos os setores artísticos. Também no âmbito da música erudita houve séries de concertos importantíssimas, houve séries de gravações discográficas e houve a possibilidade de incluir no projeto das comemorações o restauro do órgão de São Vicente de Fora e a sua inauguração. Portanto, foi um caso feliz de uma comemoração episódica que deixou lastro muito para lá do âmbito temporal para o qual foi pensado. Hablábamos mucho de la restauración de órganos. Él sabía que yo me encargaba un poco de asesorar en España y en la comunidad autónoma que vivía en Aragón, de asesorar para la restauración de los órganos. Y entonces él un buen día me dijo: oye, ¿te acuerdas del órgano de San Vicente de Fora? Y yo le dije: sí, me acuerdo, una preciosidad de instrumento. Lo vamos a poder restaurar. ¿Tú a quién llamarías? Entonces yo le di el nombre del organero que yo pensaba que podía hacer un buen trabajo aquí, y efectivamente él lo llamó y se comenzó inmediatamente la restauración. Em 1994 ficou restaurado este órgão, que é, porventura, o mais importante órgão histórico português. Durante o restauro, que decorreu durante cerca de 2 anos, efetuado pelos organeiros Christine Feta e Cláudio Reinholter, foi descoberta uma inscrição no seu interior que indicava um nome, João Fontanes de Maqueira, um organeiro galego, e uma data, 1765. Essas informações, até então desconhecidas, permitiram situar este instrumento na história e, por outro lado, conseguiu-se, com este restauro, 2 coisas muito importantes no panorama organístico português. O primeiro foi que este restauro, pela dimensão do instrumento e pela qualidade com que foi realizado, estabeleceu um padrão de qualidade que ainda hoje se mantém em todos os restauros que se foram feitos desde então e que ainda hoje se continuam a fazer. Por outro lado, a presença deste instrumento, restaurado em 1994, impulsionou a criação de um ciclo de órgão que foi realizado também no âmbito de Lisboa 94, Capital Europeia da Cultura, e que trouxe a Lisboa organistas de diversos países, mas cujo centro foi este instrumento que acabava de ser restaurado. Bien, estamos delante de un órgano que podemos calificar de monumental. Es un gran órgano construido por Fontanes a mitad del siglo XVIII y bueno, que tiene todas las características más importantes que puede tener un órgano ibérico. En este caso, las 3 familias de los registros, que son la familia de los flautados, las flautas y las palletas, tanto exteriores como interiores, son las 3 pilares en los que se asienta un órgano de estas características, un órgano ibérico. En la mayoría de los registros están partidos entre do sostenido para los tiples y el do natural hacia abajo para los bajos, y que el resultado es un resultado también grandioso, tal como es y como se ve en realidad. Este es un ejemplo del maravilloso trabajo de la organería ibérica en la época, sobre todo, del siglo XVIII.
A iniciativa deste disco, tal como a iniciativa do restauro do órgão de São Vicente, tal como a iniciativa da programação de órgão da Lisboa 94, tem um motor que foi, obviamente, o Joaquim Simões da Hora, o grande motor de quase tudo o que aconteceu na música antiga em Portugal entre os anos 70 e o início da década de 90. Foi ele que conseguiu mobilizar os apoios necessários ao restauro do órgão, foi ele que conseguiu convencer os responsáveis da programação da Lisboa 94 a fazer um ciclo de órgão e a pagar o próprio restauro. E foi ele que depois teve o ato generoso de não ser ele a fazer a inauguração e de convidar o seu amigo José Luís Oriol a fazer o concerto de inauguração, que depois seria praticamente repetido nesta gravação, muito embora o próprio Simões da Hora tenha feito uma gravação notável desse órgão que felizmente ficou registada e está editada em CD, dando um outro olhar, uma maneira de mostrar como um mesmo instrumento pode dar e testemunhar personalidades musicais diferentes, mas ele também está certamente presente neste disco. Bueno, después de la restauración, por supuesto, como había estado yo tan unido y en esa relación con los dos y con los restauradores también del órgano, me dijo, tienes que venir a hacer un concierto de inauguración. Y vine a hacer el concierto de inauguración. Por cierto, que yo siempre cuento la anécdota de que un señor que pertenecía a la Secretaría de Estado me dijo exactamente: espantoso. Y le dije, ¿qué? ¿Qué me dice? Espantoso. Espantoso en español significa horrible, malo, tremendo. Entonces me fui a Joaquín y le dije, oye, ¿ha salido tan mal el concierto? Me dijo, no, que ha estado muy bien el concierto. ¿Por qué? Y le dije, porque un señor me dice que es espantoso. Y entonces se reía muchísimo con aquella anécdota. Y después, justo después del concierto, me dijo, oye, vamos a hacer una grabación con muchas obras del concierto y podemos hacer una grabación que puede salir muy bonita. Esta gravação foi para nós um momento especial, para todos os que aguardávamos ansiosamente o momento em que íamos escutar pela primeira vez o som do instrumento após o restauro. O órgão de São Vicente de Fora, de certa maneira, é uma espécie de antologia das características do órgão ibérico, tal como ele foi evoluindo entre o final do século XVI e o final do século XVIII, e, portanto, adequa-se a um repertório muito variado que utiliza todos os seus recursos. José Luís Oriol escolheu começar com a raiz de toda a música ibérica para tecla, António de Cabezón, meados do século XVI. Continua pelo século XVII com Pablo Bruna, um compositor aragonês importante, meados do século XVII, e depois, já no final do século XVII, com João Cabanilhas, um catalão. Passa para José Lidón, um compositor já do barroco do século XVIII. E pelo meio há obras de dois compositores italianos, Domenico Zipoli, que fez uma grande parte da sua carreira depois nas colónias espanholas da América Latina, e o napolitano Travacci. Portanto, é um pouco o som do órgão da Europa do Sul que nós vamos ter emblematicamente posto por José Luís Gonçalves Oriol no órgão de São Vicente de Fora. Bien, el recuerdo que yo tengo de la grabación es un recuerdo siempre lleno de amabilidad, lleno de alegría. Es decir, no fue un trabajo en el que sufrimos nada, ni Joaquín por su parte, ni yo por la mía cuando trabajamos. Que Joaquín en las grabaciones siempre era un hombre estricto y que quería las cosas muy bien. Y efectivamente así debía de ser. Pero ahora yo la verdad es que no me acordaba, porque no me acordaba de muchas de las obras que yo había grabado. Y
Bueno, te puedo decir que estoy encantado de la vida de haber grabado toda esa cantidad de música. Para mí, desde luego, una emoción enorme, sobre todo al recordar el trabajo bien hecho de Joaquín. No era el primero, porque ya habíamos hecho alguna grabación de clavicémbalo con las sonatas de Seixas, pero bueno, este fue especialmente interesante y emotivo. O concerto inaugural foi um momento especial, mas as diversas sessões de gravação que foram feitas nos dias subsequentes foram também momentos onde se explorou detalhadamente o som do instrumento. Na altura, eu e o meu colega Rui Paiva estivemos ao lado de José Luís Gonçalves Oriol como assistentes de recepção. Quando se ouve um CD em casa, muitas vezes não temos ideia de todo o trabalho que está por trás dele. Neste caso, houve uma preocupação de criar uma imagem sonora correspondente exatamente a quem ouve o órgão neste sítio onde eu estou. É a imagem que teriam, no tempo em que o órgão funcionava no século XVIII, os frades que se reuniam neste cadeiral para rezar as vésperas e as matinas, ao som do órgão. Y bueno, se hizo la grabación. Desgraciadamente, luego, la enfermedad de Joaquín hizo que aquella desapareciese completamente. Hasta que hace poco, hace unos meses solamente, Joaquín me dio la grandísima alegría de decirme que había encontrado las cintas y que se podía hacer. Como puedes imaginar, para mí eso ha sido una de las grandes alegrías de mi vida. Estoy encantado en poder escuchar de nuevo todo ese esfuerzo que se hizo en aquel momento, sobre todo que lo hizo Joaquín.